feliz, àqueles que ainda não tive a oportunidade de cumprimentar. Espero que continuemos nesta busca da presença do nosso Deus nesta altura do ano, que para nós é tão significativa. Eu gostaria de olhar para a nossa vida, e a maior parte de nós, obviamente, quando nasce, é como esta folha em branco. Eu gostaria de tentar fazer esta ilustração, ver se corre bem. Às vezes não é fácil quando a gente pega numa ilustração manual. Se nós pensarmos a vida humana, é como uma folha em branco, e de alguma forma às vezes nos sentimos vazios quando nascemos e procuramos algumas coisas, tentamos preencher este vazio de alguma forma, e alguns de nós, nessa tentativa de preencher esse vazio, às vezes pensam que o vazio pode ser preenchido com os bens materiais, e a maior parte de nós começa por pensar em comprar uma casinha. Isso é uma coisa modesta, uma casinha com uma água só, porque nós ainda não temos muitas condições. Mas quando nós chegamos à casinha com uma água só, nós percebemos que a casinha afinal não preencheu o vazio que nós tínhamos, e nós continuamos nessa busca, dessa tentativa de preencher esse vazio. Então pensamos, bem, a casinha de uma água só não chega, nós vamos comprar agora uma moradia. Pode ser que na moradia eu seja feliz, porque pensamos que é a moradia que nos vai trazer a felicidade, e quando chegamos à moradia percebemos que afinal continua vazia, continua sem preencher o vazio que nós temos. Mas nós pensamos, pois, provavelmente é porque ainda não temos alguma mobilidade. Nesse sentido, vamos comprar uma carrinha para a família, porque precisamos de uma família, precisamos de filhos. Então fazemos e esforçamos, temos a moradia, e agora compramos uma carrinha tipo a do Lima, para levar toda a família de um lado para o outro. Mas compreendemos que afinal a carrinha, a casa, continuam sem preencher o vazio. E nós pensamos, o que eu estou realmente a precisar nesta fase é de mudar de ares. Então vou fazer uma viagem, porque é possível que ao viajar nós então preenchamos esse vazio, consigamos entender a razão de ser da existência, e afinal de contas, ao viajar, também percebemos que não é aí que está o preenchimento daquilo que nós somos. E muitas vezes esses sonhos vão sendo desfeitos ao longo dessa caminhada que nós estamos a fazer, dessas viagens que procuramos fazer, e alguns de nós sentem-se desiludidos porque afinal as viagens que fizemos não preencheram o vazio que nós tínhamos. E alguns buscam então nos vícios, nas drogas, no álcool, esse preenchimento da vida. E obviamente continuam a encontrar um vazio tremendo dentro de si. Alguns porque não conseguem encontrar a razão de ser na sua vida nesses divertimentos que o mundo oferece. Alguns até tentam depois o suicídio. E obviamente não conseguem encontrar razão para a sua existência. Então eles percebem que eventualmente a sua razão de ser está numa outra direção. E começam a procurar no alto essa direção. E eles percebem que olhando para o alto, então há algo que está vazio, mas que os pode preencher. E esse algo que está vazio é a cruz de Cristo, que realmente nos pode preencher. E esta é a centralidade da Páscoa para todos nós. Então a cruz de Cristo é aquilo que nos pode preencher nesta época. A Páscoa, toda ela, se prende com a centralidade da cruz de Cristo, com a morte e a ressurreição de Jesus, que aconteceu para preencher o nosso vazio, aquilo que nós tentámos de tantas maneiras preencher, mas não conseguimos. Então eu gostaria de abrir a Bíblia em 1 Coríntios, porque o apóstolo Paulo vai fazer uma reflexão em torno de uma passagem que eu espero que nos ajude a entender bem qual o significado da cruz. Porque nós cristãos temos como símbolo a cruz de Cristo. Nós, os evangélicos, não percebo qual a razão, não sei a razão histórica pela qual nós evangélicos deixámos de fazer a cruz. Algumas confissões cristãs ainda mantêm, mas no início, no primeiro século, quando os cristãos faziam a cruz de Cristo, eles estavam a querer dizer com isto que eles santificavam todos os seus atos. Hoje é possível que não tenha este significado, hoje seja mais uma superstição do que outra razão qualquer, mas para os cristãos do primeiro século, ao fazerem o símbolo da cruz, eles estavam a dizer: os meus atos, os meus membros, a minha mente, o meu corpo, segue debaixo da cruz de Jesus.
é santificada pela cruz de Jesus Cristo. O seu corpo que foi entregue naquela morte e ressuscitou ao terceiro dia, serve para santificar os meus membros e eles estão ao serviço da cruz. Então Paulo nos diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, eu vou passar a ler nesta versão que eu tenho aqui, a King James, é a versão portuguesa, diz o seguinte: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Aquilo que é loucura para o mundo, porque para nós hoje se calhar não é tão repugnante pensarmos na cruz, mas para um romano daquela época, a cruz era o pior símbolo de tortura que existia. Portanto, não havia coisa mais atroz para se fazer a alguém do que crucificar uma pessoa. Aliás, era tão repugnante para os romanos que os romanos estavam proibidos de ser crucificados. Só os criminosos não romanos é que eram crucificados. Para um judeu então era horrível pensar nisso, porque os judeus tiveram um período em que foram crucificados cerca de 2.000 pessoas num só dia pelos romanos. E quando um judeu pensava na cruz, não era uma coisa boa, não era um símbolo de santificação, não era um símbolo que nos traz perdão e restauração, era um símbolo de vergonha, era um símbolo de repugnação que eles sentiam ao olhar para a cruz. Por isso o apóstolo Paulo diz: aquilo que é loucura para uns, para nós, é símbolo de salvação. Porque nós temos uma mente diferente olhando para este símbolo. Verso 19: porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria deste mundo, considerando que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana? Foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura, da proclamação da sua mensagem, porque tantos judeus pedem sinais, como gregos procuram sabedoria. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Todavia, para os que foram convocados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Quando nós cristãos vivemos hoje os dias que temos pela frente, obviamente não vamos conseguir levar o Evangelho de Jesus Cristo às pessoas pela capacidade intelectual. Não é que nós não saibamos explicar intelectualmente ou tenhamos razões intelectuais para viver a nossa fé. A nossa fé não é completamente abstrata. Não é uma coisa completamente desprovida de razão. Nós temos razões, mais que não sejam razões éticas, razões espirituais, razões do nosso interior profundo, porque como ao exemplo desta ilustração inicial, aquilo que preenche o nosso vazio não é a casa, não é o carro, e não tem mal nenhum ter casas e carros, atenção. Não tem mal nenhum fazer uma viagem, é muito agradável aproveitar para viajar, sabe-nos muito bem passar umas boas férias, mas nós sabemos que já temos experimentado a graça de Deus sobre a nossa vida, que isso são efêmeras situações que não preenchem completamente quem nós somos. E aquilo que pode realmente transformar a nossa sociedade é aquilo que nos tem transformado a nós. É a experiência que nós podemos desfrutar com Cristo, a alegria que só Ele pode preencher no nosso coração quando nós temos esse encontro, como tivemos aqui esta manhã, como cantámos esta manhã, este desejo ardente que nós temos de ter um relacionamento com Cristo, porque é Ele quem transforma, é Ele quem nos dá a paz, é Ele quem nos dá a alegria. Alguém já tem sentido a alegria do Senhor? Alguém aqui nesta sala pode só me fazer um sinal. Quem já experimentou num tempo difícil a alegria de Deus? Alguém? Já? Alguém já experimentou uma paz que não fazia sentido porque a crise e as circunstâncias à nossa volta eram contrárias àquilo que deveríamos estar a experimentar? Porque não devíamos estar a experimentar a paz, devíamos andar ansiosos e preocupados, mas houve uma paz de Deus que encheu o nosso coração porque nós tivemos um encontro real com Cristo. Alguém já experimentou isso nesta sala? Amém. Glória a Deus. Este é o símbolo, esta é a razão pela qual nós olhamos para esta cruz. Nós percebemos que é loucura. É loucura pensar que quando eu me arrependo do meu pecado, quando eu admito o pecado que cometi, eu vou ser liberto dele. É loucura. É irracional. Ou talvez não.
E é por isso que os psiquiatras hoje tanto recomendam que nós admitamos as nossas falhas uns aos outros. É por isso que há grupos que se expandem por o mundo inteiro, pequenos grupos de autoajuda, onde as pessoas o que basicamente fazem é confessar os seus pecados uns aos outros. Dizer, eu não sou capaz, estou a lutar com este vício, estou a lutar com esta tentação, estou a lutar com este problema. E na medida em que partilham as suas fraquezas, eles encontram o poder de Deus através da confissão. Eu costumo dizer que aquilo que é verdade, tu acredites ou não. Tu podes dizer, eu não acredito absolutamente na lei da gravidade. Eu não acredito nisso. O Newton estava completamente errado quando pensou e desenvolveu a lei da gravidade. Tu podes dizer que não acreditas, que és completamente contrário a essa ideia que ele desenvolveu e que obviamente está errada até a lei de Newton. Mas mesmo que tu digas isto com toda a tua convicção, se saltares num prédio do terceiro andar, o que é que vai acontecer? Mas tu não acreditas na lei da gravidade. Mas ela vai-te atrair. Aquilo que é verdade não interessa se tu acreditas ou não. Porque o que é verdade acontece mesmo quando tu não acreditas. E esta é a realidade da vida espiritual. Quando Deus nos diz, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Mesmo que tu não acredites em Deus, quando confessas os teus pecados, tu encontras a justificação. Encontras a paz de Deus. Porque estás a fazer algo que é uma lei espiritual, que se prende com o arrependimento, a confissão e o abandono. Aquele que confessa o seu pecado e deixa, diz a Bíblia, alcança misericórdia. Mesmo que tu não acredites em Deus, alcanças misericórdia. Agora eu quero te dizer que a verdadeira paz de Deus é quando tu não crês só em algo porque experimentas. A verdadeira paz de Deus é quando tu percebes de onde isto vem. Quem criou estas leis? E porque elas são verdadeiras, elas aplicam-se às nossas vidas. Então aquela cruz vazia que nós vemos é porque Cristo ressuscitou. Porque se Ele não tem ressuscitado, era vã a nossa fé, diz o apóstolo Paulo, nesta mesma carta que nós encontramos aqui aos Coríntios. Seria completamente vão virmos ao culto. Seria completamente vão orarmos se Cristo tivesse permanecido morto. Mas Ele ressuscitou. E por isso a nossa fé se transforma em ações concretas no nosso dia-a-dia, se transforma em alegria mesmo em situações difíceis, se transforma em perdão mesmo quando as pessoas nos ofendem, nos levam a dar a outra face. Não é porque somos parvos, é porque temos Cristo em nós, que nos leva a fazer coisas que são loucura para o mundo. A cruz de Cristo é uma loucura. Pensarmos que o Deus eterno, todo-poderoso, que com o poder de um estalar de dedos, pelo poder da sua palavra, poderia ter fulminado todos aqueles romanos e aqueles judeus daquela época. Aqueles fariseus que o estavam a tentar crucificar, quando Pilatos lhe pergunta, mas o que é verdade? Jesus poderia dizer, ainda não entendeste que a verdade está aqui? Então, para que tu entendas, Pilatos, passaste desta para melhor. E se algum soldado ou centurião romano se aproximasse de Jesus, quer experimentar quem é a verdade? E o povo tinha visto o poder e não a graça de Deus. Mas Deus quis manifestar a sua graça e não o seu poder. E por isso Ele nos atrai com laços de amor. Deus não nos atrai pelas suas obras grandiosas, porque isso nós temos visto desde que nascemos, ou não? Olha, é só olhar, hoje de manhã fomos com um grupo, talvez uns 20 ou 30 lá em Cacilhas, quando fomos esta manhã orar, de manhãzinha cedo, ver o nascer do sol. Quando nós vemos estas grandiosidades de Deus, é o poder de Deus. E o homem sábio, como se acha, começa por dizer, não, isso da criação foi tudo obra do acaso. Eu costumo dizer de uma forma simplista, espero que não me entendam mal, mas obras do acaso, eu recomendo às donas de casa que o façam quando agora, depois do almoço de Páscoa, para poder arrumar a vossa cozinha, façam explodir uma bilha de gás, porque daqui a milhares de anos a cozinha vai estar organizada e arrumada. Foi mais ou menos assim que homens inteligentes dizem que o mundo aconteceu, o universo passou a existir. Quando uma explosão aconteceu e todo este acaso, basta passar muito tempo. E esta é a mentalidade do homem. Tens um problema grave, ofendeste o teu irmão, não faças nada, deixa passar o tempo, como se o tempo resolvesse as coisas. O tempo não resolve.
Se tu não tratares, se não houver um ser inteligente por trás a trabalhar as coisas, o tempo só por si não traz solução aos problemas. Eu costumo dizer, há aquele adágio português que diz: vamos colocar uma pedra sobre o assunto. Já ouviram falar dele? Vamos colocar assim uma pedra sobre o assunto. Eu costumo dizer que quando eu era criança, gostava muito de ir aos caracóis, eu e os meus irmãos. Fazíamos questão, nessa altura, sairmos sempre e procurarmos esses caracóis. E uma das coisas que a gente fazia, obviamente, era levantar pedras, porque era debaixo das pedras que se encontravam caracóis. Uma coisa que eu descobri na vida conjugal é quando nós pomos uma pedra sobre o assunto sem tratar do assunto, quando nós levantamos, só sai charada. O assunto não está resolvido. Só apodreceu ali por baixo. Então, trata do assunto, porque há leis que são estabelecidas e são universais, mesmo que tu não creias em Deus. Se tu tratares dos assuntos, se tu fores humilde, se tu confessares o teu pecado, tu vais ter uma vida de qualidade que Deus quer te dar. E Ele veio a esta terra para, como nas palavras de Jesus Ele disse, para nos dar vida e vida em abundância. Uma vida com significado. A vida abundante que Jesus nos quer dar é uma vida com significado, uma vida cheia de propósito. Não é uma vida que se preenche com bens materiais. Não é uma vida que se vai completar porque nós adquirimos mais este objeto ou mais aquele objeto. Esta é a mentalidade que o mundo nos oferece. Se tu comprares o carro certo, tu vais ser feliz. Se tu comprares a casa certa, aí sim tu vais ter a possibilidade de ser feliz. Se tu tiveres o emprego certo, o curso certo, se tu tiveres, vais ser feliz. E nós vamos atrás desta publicidade. Nós acreditamos nestas coisas, ainda que ao de leve. Nós temos o privilégio de domingo após domingo terem pastores chatos que vos lembram que não é isto que nos traz a felicidade. E o que nos traz a felicidade é uma relação profunda com Cristo. Esta loucura para o mundo é a sabedoria de Deus. Uma coisa que não parecia fazer sentido. Como é que a morte de alguém pode dar vida? E é isto que Cristo fez. Morrendo, nos deu vida. Aquilo que era vergonha, a cruz, que era vergonha para uns, para nós tornou-se glória. Aquilo que era desgraça para os descrentes, para nós tornou-se graça. E a cruz de Cristo é este fenómeno transcendente que nos supera a nossa mente, que nos leva a perceber que aquilo que é vergonha para uns, para nós se tornou graça. É interessante que Jesus Cristo, poucas horas antes de subir à cruz, Ele disse: chegou a minha hora de ser... Ele não disse crucificado. Ele disse glorificado. Como é que uma morte horrenda, tortuosa, vergonhosa, se torna glória? E é isto que é o caminho da cruz. Por isso Jesus diz aos seus discípulos que nós, para vivermos esta vida significativa, esta vida profunda, esta vida que faz sentido, que não andamos só aqui a vegetar 30, 40, 60, 70 anos, andamos num processo de trazer Deus a esta terra, através da sua igreja, que é o seu corpo vivo. E a igreja é o corpo visível de Jesus Cristo. A igreja não é só um ajuntamento de pessoas. A igreja não é só um grupo de eus que se junta para cantarmos alguns cânticos. Esta manhã foi interessante, porque enquanto estávamos lá naquele tempo de oração, a cantar alguns cânticos ao ar livre, sem uma acústica adequada, sem microfones, eu estava a ouvir os pássaros a cantar e eu pensei, eles cantam melhores que nós. Mais afinados que nós. Se fosse pela questão da afinação, eu acho que Deus ia apreciar muito mais os roxinóis do que os nossos cânticos. Mas Deus não quer roxinóis a cantar porque Ele já os tem no mundo inteiro. E o problema não é cantar certo, a tonalidade certa. Deus olha para aquilo que dá no teu coração. Tu podes cantar o mais desafinado, podes cantar. E alguém disse, Deus ama muito aqueles que cantam desafinados. Porque são aqueles que cantam sempre mais alto. Deus gosta muito deles, porque a voz deles chega lá de certeza. Então, irmãos, o nosso problema não é cantar afinado ou cantar desafinado. O nosso problema é como é que está a tua alma, o teu coração para com Deus. Como é que tu te relacionas com este Deus que tudo fez para te amar a ti. Ele tudo fez não só te dando coisas, mas Ele fez dando-se a si mesmo. Para que nós possamos ter esta vida plena, esta vida abundante. E a Páscoa, irmãos, é isto. É esta passagem. A palavra Páscoa, no sentido literal, é passagem. E Deus quer que nós passemos da morte para a vida.
Cristianismo é uma vida abundante. Cristianismo é uma vida com significado. Cristianismo não é só vir à missa evangélica ao domingo. Cristianismo é poder viver, como ouvimos ontem, desta forma completa, integral, total, em todas as áreas da nossa vida. Começando a vivê-lo, obviamente, ao domingo, mas seguindo depois para o almoço de domingo, continuando depois ao dia de domingo e começando a glorificá-lo no dia de segunda-feira. Aleluia, vou para o culto de segunda-feira de manhã. Aleluia, vou para o trabalho. Irmãos, a nossa vida cristã é para ser vivida no nosso local de trabalho. É aí que nós precisamos da fé. É aí que nós precisamos de olhar para Cristo. Porque, irmãos, aqui é tão bom, não é? Aqui é tão fácil ser cristão. É tão agradável estarmos na presença de Deus e de uns dos outros. Porque a Bíblia diz isso, onde estiverem 2 ou 3, Deus está lá, Cristo manifesta-se. Mas Cristo quer se manifestar através dos teus atos, através das tuas ações. Amanhã, quando tu entrares no serviço. Amanhã, quando fores na estrada a conduzir. Cristo quer fazer a diferença no teu local de trabalho. Porque a luz só brilha onde há mais trevas. Não sei se já repararam, não é? Quanto maior for as trevas, mais brilha a luz. E Jesus Cristo nos desafiou a entrar nesta loucura. Queres tu entrar nesta loucura? De dizer, eu prefiro perder-me na loucura de Deus do que continuar a caminhar na sabedoria dos homens. Há coisas que na vida cristã são uma completa loucura. E nós fazemos-lo porque dependemos de Deus. E porque dependemos de Deus, as coisas passam a acontecer de uma forma diferente. E as vidas são restauradas, as vidas são transformadas, as pessoas passam a viver em harmonia. Os casamentos mudam, porque Cristo está lá. Vidas que estavam subjugadas e escravizadas pelo álcool, pelas drogas. E talvez tu digas, mas eu nunca vivi isso. Mas eu quero te desafiar a pensar que tu provavelmente andas escravizado por ti próprio. Pelas tuas vontades. Pelo teu eu. Augusto Kilry diz de uma forma muito simpática que nós temos de aprender a liderar o nosso eu. Os grupos de apoio dos alcoólicos anónimos, dos narcóticos anónimos, diz que nós temos que aprender a contrariar a nossa vontade. Jesus Cristo, obviamente, não tinha tanta preocupação política. Ele dizia, tu precisas tomar a tua cruz todos os dias. Precisas morrer para ti mesmo. E é nesta medida em que nós nos perdemos em Cristo que nós nos encontramos. E como diria o apóstolo Paulo, agora já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E este viver que eu tenho na carne, eu vivo para a glória do nome de Deus. Então, irmãos, eu quero te desafiar a que esta Páscoa continues a viver esta paixão por Cristo. Eu sei que a maior parte de nós que aqui está, quase de certeza que já tem esta relação profunda com Jesus e quer apaixonadamente seguir a Cristo. Senão não estarias aqui, estarias a fazer outra coisa qualquer. Então eu quero desafiar a continuar, a perseverar. Porque obviamente vais enfrentar desafios, vais enfrentar situações em que alguns te vão sugerir que aquilo que tu estás a fazer é loucura. E tu podes concordar com eles, sim, eu sei. É mesmo uma loucura. Porque a cruz de Cristo é loucura para os homens, mas é a sabedoria de Deus que me salvou a minha vida. Onde estaria eu se não for a Cristo? A diferença provavelmente entre mim e muitos outros é que eu sei onde é que eu estaria se não for a Cristo. Eu sei aquilo que me aconteceria se eu desse lugar ao Paulo. Se fosse o Paulo a comandar a minha vida, já há muito tempo que eu tinha feito muito disparate. Mas isto não estou a falar de mim, não estou a falar necessariamente de ti. Eu sei que muitos de vocês são mais inteligentes do que eu, muito mais capazes do que eu, e não estou a ironizar, eu sei mesmo que são. Agora eu sei que eu preciso de Jesus. E é na dependência de Cristo que eu posso estar aqui e partilhar convosco algumas ideias. É na dependência de Cristo que eu posso partilhar a minha fé e dizer valeu a pena. É na dependência de Cristo que eu posso experimentar esta vitória que Cristo nos dá. É na dependência de Cristo que eu posso dizer até aqui valeu. Até aqui nos ajudou o Senhor. E eu espero que esta Páscoa seja tão significativa para ti quanto tem sido para mim. Busca a Cristo de todo o teu coração. Busca a Cristo, e menos que isto é passar ao lado da verdadeira vida que Cristo te quer oferecer.
Eu creio que muitos de nós temos vivido aquém daquilo que Cristo nos quer dar, porque temos tentado negociar a nossa fé. Enquanto Cristo nos desafia a um relacionamento profundo, radical, totalmente entregue, e aí nós desfrutamos da verdadeira vida, alguns de nós tentamos dizer, bem, não podemos ser assim tão fanáticos, nós temos que aqui dosear bem as coisas, vamos aqui ter uma dose de Cristo, vamos ter aqui uma dose de Paulo Chaveiro, vamos ter uma dose do eu, porque eu também sou importante, eu também tenho as minhas necessidades, eu também preciso da minha satisfação. E não percebemos que é na medida que nos satisfazemos completamente em Deus, na medida em que vivemos aquilo que Cristo fez, se entregando completamente para ser exemplo para nós, para nos salvar do nosso próprio eu. A primeira coisa que Cristo nos quer salvar é de ti próprio. Eu não sei se já tomaste consciência disso. A primeira salvação que Cristo quer fazer é salvar-te de ti mesmo. Eu não sei como é que é contigo, mas eu comigo muitas vezes eu dou-me conta de que as minhas boas intenções causaram muito problema ao meu lado. Não chegaram, não foram suficientes, porque as minhas boas intenções muitas vezes magoaram pessoas que eu não queria, as pessoas que eu amava, e eu não tinha intenção de as magoar, mas aquela palavra dita daquela forma, naquele dia em que eu estava mal disposto, ou naquele dia em que eu não estava tão bem, dito daquela maneira, produziu o efeito exatamente oposto àquilo que eu pretendia. Já aconteceu com alguém nesta sala isto? Comigo já. E eu percebi que, ok, não chega às minhas boas intenções. Preciso mais do que isso. E ao precisar mais do que isso, tomei conta que não é o meu esforço que o faz. Porque quando eu me esforço muito para ser melhor, eu esgoto-me e acabo por me rebentar e ficar frustrado. Porque eu não consigo. Por mais que eu me esforce, eu não chego lá. Por isso eu preciso de olhar para aquela cruz vazia e perceber, eu rendo-me a Cristo. E eu entrego totalmente aquilo que eu sou nas suas mãos. Por isso eu quero que seja Ele a conduzir, quero que seja Ele a me alegrar, quero que seja Ele a me satisfazer, porque eu quero viver para a sua glória. Então nesta Páscoa, irmãos, vivamos dessa forma. De uma forma radical. De uma forma a podermos glorificar o seu nome. Para que Cristo e a centralidade da cruz volte a ser realmente central na nossa vida. Cristo possa ser glorificado naquilo que dizemos, naquilo que fazemos, naquilo que pensamos, da forma como agimos. E a sua cruz seja visível. Vai provocar escândalo. Mas que esse escândalo seja consciente, porque Cristo te tem transformado. Amém? Deus e Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, quero agradecer, ó Deus, porque Cristo Jesus cumpriu cabalmente o teu plano, Senhor. Ele foi àquela cruz de uma forma obediente. Que é loucura para nós, como é que o Deus perfeito, o Deus eterno, o Deus poderoso, o Deus capaz de tudo, faz com que o seu amado Filho viesse a esta terra e para se identificar com o nosso pecado, morresse de uma forma tão atroz, para purificar cada um da nossa culpa e do nosso pecado. Senhor, isto é demasiado alto, esse pensamento, para nós o compreendermos. E maior ainda é percebermos que Cristo não ficou naquela cruz. Ele foi a propiciação pelos nossos pecados ali naquele lugar. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou de entre os mortos. E hoje está à direita do Pai, intercedendo por nós, para que o nosso adversário não continue a acusar-nos indevidamente. Porque é Deus quem nos justifica e por isso não temos que andar com sentimentos de culpa, não devemos andar a carregar novamente pecados que já nos foram perdoados, que já foram confessados, porque é Cristo quem nos justifica. E se Cristo nos justificou, quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? Então te queremos agradecer profundamente, ó Deus, a salvação que há em Cristo Jesus. E por isso desde já te agradecemos pelo pão, pelo cálice que vamos tomar, símbolo da morte e da ressurreição de Cristo, símbolo dessa purificação dos nossos pecados, símbolo de que Cristo Jesus efetivamente, fisicamente, de uma forma histórica, palmilhou esta terra e andou entre nós. O Deus eterno esteve connosco e está connosco para nos conduzir à vida. Por isso nós te louvamos, Pai, de todo o nosso coração, pela vida que tu nos concedes. Te agradecemos pelo pão, que é símbolo do corpo de Cristo. Te agradecemos pelo cálice, que
que é símbolo do seu sangue derramado em nosso favor. Te agradecemos de todo o nosso coração, porque tu tens sido um Deus fiel para connosco, um Deus amoroso e gracioso. E é no nome de Jesus que nós te agradecemos todas as coisas. Amém. Eu convidava a Catarina a vir à frente.